Alô amigos, alô gente, meu grande abraço a todos vocês aqui do nosso Batendo de Primeira de hoje. Hoje nós estamos aqui na nossa lemewebtv.com.br para levarmos até os senhores aí informações do esporte logo após a vitória corintiana que acabou acontecendo nessa quarta-feira de manhã lá no Japão, em cima do Al Ahly. O Al Ahly representante do Egito, né? O representante do continente africano, e o Corinthians ganha, sim, oficialmente o direito de participar pela primeira vez na sua história de uma legal e legítima final de campeonato mundial entre Japão. Estamos abrindo aqui o nosso Batendo de Primeira de hoje para a gente comentar muita coisa acerca, né, do mundo do esporte, as novidades. O Campeonato Brasileiro terminou tanto na sua Série A quanto na sua Série B, mas o Natal está chegando, o fim de ano chegando, mas ainda tem muita coisa, ainda tem muita informação interessante, sobretudo porque o Corinthians está envolvido com o Mundial Interclubes no Japão, o Campeonato Mundial da FIFA. O Palmeiras acaba de vivenciar a despedida do São Marcos do futebol, num jogo entre os amigos do Marcos, entre o time do Palmeiras de 99, né? Quem ainda tem a condição, que jogava no Palmeiras em 99, quando o Palmeiras ganhou o seu principal título, a Copa Libertadores de América, e a Seleção Brasileira de 2002, que ganhou o último campeonato do mundo pelo Brasil, pentacampeão mundial de futebol. Tem o São Paulo na pauta também, porque nesta quarta-feira a decisão da Copa Sul-Americana pode marcar para o São Paulino aí um fecho de ano mais felizinho um pouco, né? Convenhamos, é um campeonato sul-americano, é um título internacional, Inter aqui da América do Sul, mas não é nada comparável a se ganhar um brasileiro, por exemplo, nada comparável a se ganhar uma Copa do Brasil, nada comparável a se ganhar uma Libertadores, tá? Mas tudo bem, faz parte do esporte. Outros destaques que nós temos é o vai e vem de jogadores. O Palmeiras contratou um grande goleiro para a temporada de 2003, vocês vão saber daqui a pouco. Aquela celeuma do Adriano, lembra que ele estava num carro dele lá no Rio de Janeiro? Isso foi o ano passado, daqui a pouco eu tenho a data aqui. E naquela ocasião tinha umas piriguetes junto, né? E disparou-se uma arma que estava dentro do carro, ferindo a mão da moça, e acaba dando aí numa indenização alta para o Adriano, a gente sobre isso. Bom, nós temos aí também o Santos com sérias dificuldades para trazer o Robinho. Tudo isso vai ser motivo de comentário aqui no nosso Batendo de Primeira. Pois é, logo após o nosso Batendo de Primeira, nós vamos direto para o foco geral, para trazer informações aqui da nossa cidade de Leme. Bom, vamos já chamar a primeira fatura. Deixa eu dar o cast, né, o elenco aqui na Leme Web TV, além de mim, que estou aqui, o José Luiz, o Lu. Daniel não está aqui, daqui a pouco eu explico por que ele não está. Estou apresentando o Batendo de Primeira. Nós temos o Carlinhos comandando aí a parte técnica, o Jair Gaspar na cidade, tá? Solto aí pela cidade, inclusive numa audiência com o prefeito Vagão, talvez para gravar uma mensagem de Natal. Nós temos a Larissa, que nos ajuda aqui também na colheita de imagens. E nós temos grandes empresas aqui da nossa cidade, que são nossas parceiras. Natal não está chegando, você não vai comprar um presente legal? Vamos falar de esporte. Vai na Joia Esportiva, tem de tudo, como diria o outro, tem de tudo que você quiser. Eu até comentei, né, que uma vez eu tive que comprar junto com o Simeone. Simeone era o secretário de esportes, o Dr. Geraldo Macarenca era o prefeito e eu era o braço direito do Simeone na secretaria. Então eu me lembro que o Simeone precisou comprar um jogo de malha. Nós tivemos que ir em São Paulo buscar. Hoje não tem nada disso. Você vai na Joia Esportiva, você fala com o Toninho, com o meu amigo Antônio Carlos Pescador, o Toninho, o gerente da Joia Esportiva, ele traz de tudo para você. Pois é, vamos fazer o seguinte, né? Vamos dar uma faturadazinha aí, a abertura está feita, depois nós vamos voltar para falar do Verdão, mostrar imagens, inclusive, da despedida do Marcos, que aconteceu na noite dessa terça-feira. E eu vou contar para vocês como que é a região mais palmeirense da cidade de São Paulo. Eu estive lá nesta terça-feira, meus senhores, eu estive lá em corpo e alma, e carcaça que está por aqui ainda, vagando nesse mundo de meu Deus. Faturamos aí, Carlinhos. Daqui a pouco eu volto. É o Batendo de Primeira aqui na sua Leme Web TV.
A Estilo Decoração é a mais nova loja do segmento da cidade. Possui grande variedade de enfeites em gessos e porcelana para sua casa, além de móveis e aramados como aparadores, mesas, barzinhos, entre outros. Temos ótimas opções de presentes. A Estilo fica na Avenida José Moreira de Queiroz, número 15. Estilo Decoração. A Clínica Veterinária Animal Mania, na Rua Fernão Dias Pais Leme, 1189, na Vila Bancária. Telefone 3571-8510. Tudo para o seu animalzinho. Rações, banho e tosa, clínica médica em geral. Casa de Carnes Churrascão, onde você encontra de tudo para o seu churrasco ou seu dia a dia. Carnes bovinas, suínas, frangos e peixes. A Casa de Carnes Churrascão fica na Rua Vitor Curione, 439, no Jardim Santa Paula, com disque entrega para você, 3571-8545. Vamos falar agora da EasyComp, Escola de Informática e Idiomas, onde você vai fazer diversos cursos profissionalizantes de informática pelo menor preço da cidade. Você que vai disputar uma vaga no mercado de trabalho, prepare-se, estude, procure a EasyComp na Rua Newton Prado 397 no centro. Telefone 3053-2425 em Leme. A Estilo Decoração é a mais nova loja do segmento da cidade. Possui grande variedade de enfeites em gessos e porcelana para sua casa, além de móveis e aramados como aparadores, mesas, barzinhos, entre outros. Temos ótimas opções de presentes. A Estilo fica na Avenida José Moreira de Queiroz, número 15. Estilo Decoração. Legal, legal, estamos aqui de volta. Epa, é o nosso Leme Web TV. Estamos, acesse e assista lemewebtv.com.br. Mandando um grande abraço aí para os palmeirenses da nossa cidade de Leme, de Santa Cruz da Conceição, que tem de palmeirense em Santa Cruz, que é só sintonizar, só acessar aí, ó, lemewebtv.com.br, procurar aí o nosso programa Batendo de Primeira, que vocês aí em Santa Cruz da Conceição estarão assistindo a gente. Mandar um abraço lá pro seu Nedo Barbeiro. É barbeiro, corta cabelo, faz barba há mais de 50 anos, inclusive quando ele fez 50 anos. Quando ele fez 50 anos, né, eu estive lá numa festa, no momento que o Jair era o prefeito, o Vadinho era vice-prefeito, hoje o Vadinho é prefeito atuante e reeleito, né? Pois é. Vamos aproveitar e falar do Verdão, porque lá em Santa Cruz tem muito palmeirense, Leme também tem, né? Bom, Leme Web TV, seguinte, nessa terça-feira que passou, aconteceu um jogo de despedida do Marcão do Palmeiras. Aliás, tem um livro do Marcão, porque todo mundo chama o Marcão de São Marcos. E o título do livro dele é assim, Nunca Fui Santo. E ele é brincalhão, é descontraído, sabe, uma comparação, inclusive, que o Marcos ele tem muito pouca rejeição. Corintiano, São Paulino, tem simpatia pelo Marcos, ao passo que o Rogério Ceni, que é um baita de um goleiro, que pode ser comparado com o Marcos também, nunca foi campeão do mundo, mas tem números mais soberbos do que o do Marcos, né? Em termos de número de gols marcados, goleiro artilheiro, aquela história toda, quantas vezes campeão pelo São Paulo, o Rogério Ceni já não é tão simpático assim. E o Marcão vivenciou nessa terça-feira que passou, lá no Pacaembu, ele vivenciou uma despedida que a diretoria do Palmeiras dele. E a Leme Web TV tem imagens dessa despedida que nós vamos mostrar e depois eu volto para comentar com vocês, né, Carlinhos? Vamos colocar as imagens aí, então, da despedida do Marcão, que nesta terça-feira teve um jogo entre amigos que terminou igual, 2-2. Põe aí, Carlinhos.
Legal, vocês viram aí as imagens, né, do jogo do Marcão, da despedida do Marcão, verificado nessa terça-feira que passou em São Paulo, capital. E lá estiveram, né, atletas amigos do Marcão, amigos do tempo de Palmeiras em 1999, quando o Palmeiras foi o campeão da Libertadores de América contra o Corinthians, inclusive naquela final, e posteriormente, 3 anos depois, o maior momento da carreira do Marcão, aí como jogador do Brasil, né? O maior momento dele como jogador do Palmeiras foi a conquista da Libertadores de 1999. Deram a ele, inclusive, um troféu dele praticando aquela defesa do pênalti do Marcelinho. E depois o grande momento da história do Palmeiras, do Marcão no futebol do Brasil, deu-se com a conquista do Campeonato Mundial de 2002 na Coreia e no Japão. Time do Filipão, lembra? Família Scolari, que o Marcão foi o grande goleiro, né? Participaram, aliás, o 1-0 foi marcado pelo Marcos, o Palmeiras fez 1-0 com o Marcos, depois o Palmeiras fez 2-0 com o Paulo Nunes e no segundo tempo o Edilson e o Luizão empataram para os amigos da seleção de futebol do Brasil. Grande Marcão, parabéns aí. Uma particularidade para vocês, né? Olha que coincidência, eu vou tão pouco à capital paulista, eu vou muito pouco a São Paulo. Se contar na minha longa existência de quase 60 anos de idade, se eu fui em São Paulo 50, 60 vezes é muito, né? Vamos falar 60 anos de idade, 60 vezes. E nessa terça-feira foi uma delas. E sabe onde eu fui? Eu fui na Água Branca, na Barra Funda, onde fica o Parque Antártica, que é o bairro da Água Branca, a Avenida Tiriaçu, acho que é, a Rua Tiriaçu, onde fica ali o parque, o Shopping Bourbon, onde é um reduto palmeirense, né? E interessante que numa véspera, digamos assim, do Corinthians fazer a estreia dele no Campeonato Mundial lá do Japão, nós não víamos camisa do Corinthians, bandeira do Corinthians, agitação corintiana, um ou outro gato pingado aí com a camisa do Corinthians. E vi tanta camisa do Palmeiras, tanta presença de gente do Palmeiras, porque é um reduto palmeirense em São Paulo. A região da Barra Funda, onde está o CT do São Paulo, onde está o prédio da Federação Paulista de Futebol, onde está ali o CT do Palmeiras, a Antártica que está em obras para a próxima Copa do Mundo, não, né? Porque o Parque Antártica não será a sede da Copa do Mundo. Mas a Arena Palmeiras está sendo recuperada pela diretoria e você vê que as obras estão avançando em ritmo muito, muito legal. O Shopping Bourbon lá em São Paulo, por exemplo, tem lá muito artigo do Palmeiras, você não via tanta vida corintiana e muita vida palmeirense. Num ano que é excepcional para o Corinthians e péssimo para o palmeirense. Essa curiosidade me chamou a atenção. Falando em Palmeiras, para encerrar o nosso bloco aqui, o Palmeiras acaba de acertar a contratação do Fernando Praz. O Fernando Praz foi goleiro do Vasco da Gama, ele é veteranão já, inclusive, 34 anos de idade, deixa eu colocar meu óculos aqui, e ele vem para a temporada 2013, né? O Barcos deve estar sendo negociado com a Lazio da Itália, provavelmente a Lazio da Itália está botando uma grana boa e o Barcos está indo embora. Além do Fernando Praz, o Palmeiras está contratando o Ayrton, lateral direito do Coritiba, o Wendel, volante da Ponte Preta, o Souza, volante do Náutico, está nas pretensões, e o goleiro do Vasco da Gama, o Fernando Praz, vem para disputar a Libertadores e a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Beleza? Essas novidades são o que viveu nessa última terça-feira, um dia especial de homenagens a São Marcos, ao Marcão, goleiro, gente fina, gente muito boa. Nós vamos dar outra faturada aí, nós vamos voltar daqui a pouco, que é hora de falar do Corinthians, né? Porque o timão corintiano está na final do Campeonato Mundial Interclubes no Japão. Essa final vai acontecer domingo agora, dia 16, e olha, a corintianada tá feliz da vida. Fatura aí, Carlinhos, daqui a pouco, ó, eu volto aqui no Batendo de Primeira. Decoração é a mais nova loja do segmento da cidade. Possui grande variedade de enfeites em gessos e porcelana para sua casa, além de móveis e aramados como aparadores, mesas, barzinhos, entre outros. Temos ótimas opções de presentes. A Estilo fica na Avenida José Moreira de Queiroz, número 15. Estilo Decoração. A Clínica Veterinária Animal Mania
na rua Fernão Dias Pais Leme, 1189, na Vila Bancária. Telefone 3571-8510. Tudo para o seu animalzinho. Rações, banho e tosa, clínica médica em geral. Casa de Carnes Churrascão, onde você encontra de tudo para o seu churrasco ou seu dia a dia. Carnes bovinas, suínas, frangos e peixes. A Casa de Carnes Churrascão fica na rua Vitor Curione, 439, no Jardim Santa Paula, com disque entrega para você, 3571-8545. Vamos falar agora da EasyComp, Escola de Informática e Idiomas, onde você vai fazer diversos cursos profissionalizantes de informática pelo menor preço da cidade. Você que vai disputar uma vaga no mercado de trabalho, prepare-se, estude, procure a EasyComp na rua Newton Prado 397 no centro. Telefone 3053-2425 em Gleme. A Estilo Decoração é a mais nova loja do segmento da cidade. Possui grande variedade de enfeites em gessos e porcelana para sua casa, além de móveis e aramados como aparadores, mesas, barzinhos, entre outros. Temos ótimas opções de presentes. A Estilo fica na Avenida José Moreira de Queiroz, número 15. Estilo Decoração. Legal, opa, estamos aqui de volta para o último bloco hoje do nosso Batendo de Primeira na sua TV lemewebtv.com.br. Deixa eu mandar um grande abraço aí para os meus amigos das duas lojas monstruosas de Leme, mas monstruosas no bom sentido. Depósito de Material Construção Bom Jesus, manda um abraço lá pro Dinei, pro seu Arlindo Carreira. Vou mandar um abraço pro Paulinho também, que eu até confundi, uma hora chamei o Dinei de Paulinho, né? Mas em verdade eu não vi o Paulinho trabalhando, mas vi o Dinei trabalhando. O Dinei tá ficando de cabelo branco. Dineizão, daqui a pouco, dentro do nosso foco geral, você vai ver a que o Jair Gaspar e eu fizemos, né? Mostrando lá o Depósito de Material Construção Bom Jesus, loja forte, loja bonita, loja de Leme, isso nos enche de orgulho de falar. E o Depósito Bom Jesus, além da loja que nós temos lá na Jambeiro Costa 850, nas imediações ali do supermercado Nossa Senhora Aparecida, nós há 32 anos, o tempo que eu tenho de casado, né? Agora, há uns 5 anos atrás, o Depósito Bom Jesus também está aqui onde era o Depósito São José, na Avenida Antiga do Bombeiro, na Visconde Nova Granada, número 1313, tá bom? Bem, vamos falar, Mingão. Afinal de contas, nessa quarta-feira pela manhã, nós tivemos o Corinthians lá no Japão, jogando contra o Al Ahly do Egito, né? Na semifinal. E Deus sabe como, esperava, a gente viu a euforia corintiana por aí, todo mundo comentando, 4-0, 5-0 e foi 1-0, Deus sabe como, um gol que deu polêmica também do Paulo Guerreiro, daqui a pouco vocês vão ver o gol aqui no Batendo de Primeira, um cruzamento da esquerda, havia um jogador do Corinthians em completo impedimento, só que ele não participou do lance, é o famoso impeditivo, né? Aquele que não tem uma participação ativa do atleta. Na sequência do lance, a arbitragem mexicana deixou o lance prosseguir, o Danilo e o Paulo Guerreiro foram para a bola, o Paulo Guerreiro chegou antes, bateu de cabeça, vocês vão ver o gol já já, e redundou aos 30 e poucos minutos do primeiro tempo, no único gol do jogo. E o segundo tempo, inclusive, o time do Egito deu trabalho, deu alguma canseira, mas o Cássio não fez nenhuma defesa monstruosa e nem o ataque do Corinthians exigiu tanto do goleiro do time egípcio, do time do Al Ahly. Essa é a verdade do jogo. Vamos analisar, vamos fazer o seguinte, antes da gente dar o jogo, eu tenho umas imagens interessantes aí. O meu amigo Carlinhos escolheu, até pela internet, a internet possibilita isso, né? O embarque de cidadãos aqui de Leme, embarcando para o Japão, uma faixa de Leme lá em Guarulhos, no Aeroporto Internacional de Cumbica,
de todo tamanho lá, escrito Lemos. Se tiver, já pode pôr a imagem aí para nós, Carlinhos. Pode pôr, já está aí a imagem, né? Vocês vê, se você aumentar aí no vídeo para o pessoal ocupar a tela inteira, vocês vão ver, o primeiro da esquerda para a direita é o doutor Norberto, corintianíssimo doutor Norberto, né? E o segundo de cada aí, meu padrinho, doutor Vicente Ângelo Baciotti. As outras pessoas na sequência eu não consegui identificar, mas passou na Globo, passou no Jornal Nacional, uma faixona de Leme aí, o doutor Norberto em primeiro plano, você vê ele de corpo inteiro e atrás do símbolo do Corinthians de cabelinho branco lá, o meu padrinho de casamento, doutor Vicente Ângelo Baciotti. Então isso mostra, né, a euforia corintiana. Esse é o antes do jogo, eu estou comentando aqui agora o antes do jogo. Aí esse pessoal já está lá no Japão, e lá no Japão a euforia é grande também. A segurança dos japoneses lá está tudo de cabelo em pé, porque os corintianos fazem um barulho danado, né? Agora, não vão aprontar não, hein? Não pense que quebrar coisa nos aeroportos lá, nos lugares públicos do Japão é a mesma coisa que fazer isso aqui no Brasil, porque pode dar um baita de um pepino. Você já voltou para o estúdio aqui? Você ainda tem as imagens, então pode voltar para cá. Você tem o gol, né, Carlinhos? Você tem o gol, vai ajeitando o gol aí para a gente mostrar. Sobre o gol, já está pronto? Está prontinho. Sobre o gol, antes de eu colocar o gol na tela aí, eu quero comentar o seguinte. O gol redundou numa jogada que veio da esquerda do ataque do Corinthians e houve um cruzamento para a área. No momento do cruzamento, tinha um jogador do Corinthians, não sei se era o Chico, completamente impedido, né? Mas ele não participou do lance. Então, vamos analisar isso para você. Foi impedimento? Deveria ter sido impugnado o lance? Eu entendo que não. A arbitragem mexicana acertou, porque o atleta corintiano que estava flagrantemente impedido não participou do lance. É o chamado impedimento passivo. E, na sequência, o Paulo Guerreiro pegou de cabeça na bola, ela foi no cantinho, infelizmente, para o goleiro do Egito, não deu para ele pegar. Mas foi muito pouco, ficou nisso. Agora eu estou analisando com vocês aqui o durante. O antes foi a euforia da torcida, a alegria da torcida no Japão, enfrentando o frio, os usos e costumes japoneses, a alimentação, mas o calor corintiano muito grande. Então esse era o momento anterior ao jogo. Agora, durante o jogo, esse gol aí com esse lance meio polêmico, um jogo que não teve uma grande defesa nem por parte do goleiro corintiano, nem por parte do goleiro do Al Ahly, do Egito. Fica a lição, né? Fica a lição aí, afinal de contas, esperava-se muito do Corinthians e o jogo terminou 1-0. Muito mais por conta do mau momento do Corinthians no jogo, do que por conta de uma qualidade técnica do Al Ahly, que não é um grande time. A diferença técnica é muito grande. Nesse exato momento, agora nós estamos analisando o momento do jogo, o Corinthians não estava bem e o Al Ahly complicou um pouco, conseguiu complicar defensivamente o time do Corinthians. Vamos ver o gol aí, Carlinhos? Põe o gol para nós, para a gente dar uma olhadazinha aí. O corintiano curtiu o gol do Corinthians, pode colocar para nós, que depois nós vamos voltar aqui, nós vamos vendo o gol aí, o Carlinhos vai me dar o sinal, vai voltar para cá, e eu vou analisar o depois do jogo, né? O que vem pela frente e o momento do depois do... Aí o Paulo Guerreiro festejando, batendo no peito, no escudo, corintianada soltou, rojou pela cidade de forma meio tímida, mas soltou, e uma vitória pobre, uma vitória muito aquém daquilo que esperava o corintiano, mas uma vitória, isso que importa, né? Importa é vencer, e agora o Corinthians aguarda o seu adversário do próximo domingo lá no Japão. Enquanto você ainda vai vendo as imagens, a hora que voltar para mim, você me dá um sinal aí, Carlinhos, eu vou analisar com vocês agora o depois desse jogo. O depois é outra lição, gente, porque o Corinthians, primeiro, ele não sabe quem ele vai pegar na final, porque o Monterrey do México não é tão ruim assim quanto é o Al Ahly. Isso, já voltou para mim aqui no estúdio. Deixa eu ver, meio de 10, meio de 11. Então, ó, o Al Ahly não é tão bom quanto o Monterrey é um pouco melhor do que o Al Ahly, mas o Monterrey é adversário de quem? Do Chelsea, da Inglaterra, que é muito melhor, indiscutivelmente melhor do que o adversário dessa quarta-feira do Corinthians, o Al Ahly do Egito. Então fica agora o depois do jogo. Qual é a lição? Que a coisa não é tão simples assim, é entrar, fazer 4, 5 gols, não é por aí, há dificuldades. O Corinthians pode pegar o Monterrey, sim, porque o Monterrey tem condição. Se o Al Ahly complicou para o Corinthians, o Monterrey tem mais coisa de complicar para o Chelsea. Vamos ver o momento do jogo.
Então fica aí a lição. Mas se o Monterrey passar pelo Chelsea, qual que deve ser a postura corintiana? De seriedade, como foi até agora, de humildade, de ir para o campo sabendo, a própria torcida ficar mais preparada, de que poderá haver dificuldades muito maiores do que aconteceu nessa quarta-feira pela manhã. Se o adversário vir a ser o Chelsea da Inglaterra, que é o que mais indica, que é o que todo mundo espera, até pela qualidade da final, as dificuldades vão ser muito maiores, porque a qualidade técnica do Chelsea é indiscutível. O Chelsea tem o Lampard, tem os brasileiros, o Davi Beludinho, que é muito bom de bola, tem o Oscar, que era do São Paulo, que passou pelo Inter de Porto Alegre, e tem o Ramírez, né, que é extremamente eficiente, fora outros e outros jogadores de renome. Então a qualidade técnica do Chelsea é muito maior. E se der Chelsea e Corinthians na final, Chelsea joga nessa quinta-feira, 8h30 da manhã, contra o Monterrey do México. Havendo a classificação dos ingleses, haverá uma final entre brasileiros e ingleses. Entre brasileiros do Corinthians e ingleses do Chelsea. Então tá aí, essa foi toda uma situação envolvendo o Corinthians, que venceu o Al Ahly do Egito por 1-0, gol do Paulo Guerreiro. Para terminar, nós temos que falar do São Paulo. E você tem algumas imagens do São Paulo aí também, né? Você tem imagens e eu posso ir falando em cima das imagens aqui, né, Carlinhos? Ou você tem elas com áudio? Com áudio? Não, né? Então deixa comigo. Então já pode colocar as imagens aí para a gente lembrar, o amigo espectador, já estão no ar aí as imagens, né? Do que deve acontecer na noite dessa quarta-feira, lá no Morumbi, despedida do Lucas e despedida do William José. Inclusive eu tenho a escalação do São Paulo aqui no jornal. Muito obrigado mais uma vez à minha grande amiga Rita, a Silvia da banca do Rubão, do saudoso Rubão, que me tornou aí o Diário de São Paulo de hoje. O São Paulo já está escalado, viu? O São Paulo de hoje vai ter o Rogério Ceni no gol, o Paulo Miranda, o Rafael Tolói, o Rodolfo e o Cortez formando a zaga, o Wellington, Denilson e Jadson, meio de campo, Lucas, Oswaldo e o William José. O William José, que já está provavelmente contratado pelo Santos Futebol Clube, entra no lugar do Luiz Fabiano, que deu aquele problema todo. Ainda estão as imagens aí, ainda estão as imagens, né? E enquanto isso eu vou lembrando para você que o São Paulo pode conquistar mais um título, esse título, digamos assim, né? De um título sul-americano, digamos. O São Paulo ganhou a Libertadores de 92 e 93, a Recopa Sul-Americana de 93 contra o Cruzeiro na final, ganhou da Universidade Católica em 93 do Chile, foi bicampeão da Libertadores, ergueu a Taça Comembol em 94, foi campeão da Recopa em 94, vencendo o Botafogo na final, ganhou em 96 o título da Copa Master da Comembol e em 2005 tornou-se tricampeão da Libertadores, vencendo o brasileiro Atlético Paranaense. Hoje a despedida do Lucas, o Daniel foi para o Morumbi, viu? O Daniel foi para o Morumbi para que não seja um pé gelado. E o São Paulo, que eu acabei de relatar a escalação, vai para campo, inclusive enfrentar aí, com todo o favoritismo do mundo, esse Tigre lá da Argentina. Existe o Tigres do México. Não, o Tigre que vai para campo hoje é o Tigre da Argentina. Boa sorte ao tricolor do Morumbi, que pode fechar o ano de 2012 com uma conquistazinha meia boca, é verdade, nada comparável a um Campeonato Brasileiro, a uma Copa do Brasil, uma Libertadores, mas que vai valer vaga direto na fase de grupos da Libertadores. Então tem um significado importante. Muito obrigado a todos aí, no coração de todo mundo. Ficamos aqui com o nosso Bater de Primeira e eu volto já já na sequência para você aqui com o foco geral. Acesse e assista lemewebtv.com.br, viu? Acesse e assista. Já já. A Clínica Veterinária Animal Mania.